vamos andar também por aqui em conversas de rebatejo, um pouco por todo lado, neste território bastante grande, e que hoje, nestas conversas, em que Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro se sentam a esta mesa da Rádio Pernos para falarmos de alguns assuntos bem candentes e bem quentes dos últimos dias. A começar, a empresa Viver com novos dirigentes e também uma lista de despedimentos que começaram a ser conhecidos no fim desta semana. E ainda também a situação, por inerência, obviamente, da Câmara Municipal de Santarém. Um outro assunto, ainda falar neste programa que já vem de um programa anterior, sobre a saúde na região. Os hospitais, os cuidados de saúde, as práticas e as consequências que os utentes estão a sentir com as novas orientações na nossa região sobre a saúde. Também para falar na parte da educação, o fecho das escolas, que na nossa região também afeta algumas localidades. São destes os três, podemos dizer, principais assuntos locais. Ainda é possível, se havendo tempo, de falar em algum outro assunto em termos nacionais e também bastante prementes no final desta semana, que tem a ver com as novas propostas do PSD de Madeira para a alteração do Tribunal Constitucional e também da Constituição. São 4 assuntos que colocamos à cabeça para apimentar a conversa. Rui Barreiro, começar por falarmos na empresa Viver e também na situação da Câmara Municipal de Santarém, agora que são conhecidas os novos dirigentes e também a lista de despedimentos, ou pelo menos o processo que conduz aos despedimentos dos 27 ditos trabalhadores da... Eu queria começar por cumprimentar os nossos ouvintes e os meus colegas aqui no estúdio e o Nelson, mas queria talvez fazer um bocadinho de história, porque, em primeiro lugar, a questão das empresas municipais deve ser fixada no tempo. A Administração Central permitiu que a Administração Local criasse um conjunto significativo de empresas municipais, tendo até dado uma certa liberdade e uma certa amplitude para que essa criação acontecesse, tendo-se multiplicado no país um conjunto significativo de empresas, umas com razão de ser, provavelmente, outras com muito menos razão de ser, mas o que é certo é que tudo isso foi permitido. E não é recente, digamos, que essa legislação podíamos recuar bastantes anos e, portanto, vários primeiros ministros e vários partidos políticos que estão associados à legislação que permitiu a criação de empresas municipais. Podíamos, por exemplo, recuar até ao início do século, só para não recuarmos muito mais, e, portanto, se o fizermos, podemos ver quantos primeiros ministros já passaram hoje por Portugal e quantos partidos políticos estiveram no governo. O que é certo é que chegámos a uma situação complicada, nomeadamente em Santarém. Esta situação que se passa em Santarém não é única. Por todo o país há empresas municipais que, face às alterações de regras, que é preciso dizê-lo, as alterações de regras que foram introduzidas já por este governo, vão obrigar a que haja um conjunto de empresas que vão fechar ou que têm que se reestruturar para se viabilizarem. No caso concreto de Santarém, aquilo que aconteceu foi que, com a chegada do PSD à Câmara, havia uma empresa municipal e havia, digamos, uns serviços municipalizados. Entretanto, aquilo que aconteceu foi a transformação dos serviços municipalizados numa empresa que supostamente seria depois para privatizar, que são as águas de Santarém, na sequência de um processo atribulado que nós já aqui referimos várias vezes e altamente penalizador para o município e para os municípios pelo facto de se ter recusado a integração nas águas do Ribatejo, e hoje temos tarifas altíssimas e serviços que podiam ser muito melhores e investimentos que não foram feitos no Concelho de Santarém. E no caso das empresas municipais foi resolvido sem qualquer necessidade. Já existia a empresa então chamada Scalabispor, que incidia essencialmente sobre a atividade desportiva. Resolveram criar-se mais um conjunto de empresas ligados ao turismo, à cultura e à reabilitação urbana. Com a evolução recente da legislação, aquilo que foi feito foi, numa primeira fase, fundir, digamos assim, um conjunto de empresas numa só e, finalmente... Portanto, já agora, se me permite, Ribeiro, diga. Não foi fundir. Foi os sociais-democratas de Santarém fizeram uma finta à legislação do próprio governo.
E é lamentável que até elementos que estão na Assembleia da República, que votaram essa lei na Assembleia da República, aqui em Santarém, e como membros da Assembleia Municipal, deram um agrimã. Quer dizer, é só isto. Eu não diria melhor. E então, digamos que ao fazerem esse cozinhado, que permitiu juntar um conjunto de empresas, é preciso dizer também aos nossos ouvintes... para viabilizar... supostamente para viabilizarem, digamos que é preciso chamar a atenção dos nossos ouvintes que todas estas empresas municipais tinham administrações com vencimentos significativos e com mais-valias discutíveis para os municípios, a não ser a questão da empresa municipal de desporto, que sempre manteve alguma atividade e alguma capacidade organizativa. Bom, e chegámos, face a este andar da carruagem, chegámos agora a uma reestruturação em que saíram, digamos que algumas das áreas... Reestruturação, peço imensa desculpa. Não, quer dizer, saneamento político e ético. Bom, isso não sei, eu não sei. Eu esse não subscrevo. Só quando nós soubermos quem são os despedidos. Exatamente, os saneados. Bom, o que é certo é que foi aprovado pela Câmara, digamos que a manutenção de uma empresa municipal com áreas bem mais restritas, apenas o desporto, o que significa na prática voltar a 10 anos, 14 anos atrás, à Scala Bisport, e juntar também a iniciativa do Festival de Gastronomia com a redução do número de pessoas afetas àquela área e, portanto, com o despedimento de algumas pessoas. É óbvio que, em primeiro lugar, eu queria dizer que tenho que lamentar as pessoas que agora vão ficar sem o seu posto de trabalho. Primeiro porque muitas delas provavelmente até foram apoiantes da atual governação municipal, não sei em que ano, não têm culpa nenhuma provavelmente de terem sido admitidas mas face à situação em que se encontra, provavelmente este é apenas o primeiro lote. Mas desculpe, essas pessoas, antes de darem apoio a uma candidatura, e como disse e referiu o Rui Barreiro, todas essas pessoas tinham a obrigação de ver a situação financeira da Câmara e para onde é que iam? E o que é que iam apoiar? Carlos, desculpe lá, mas isto agora é um parênteses à minha história inicial, mas isso as pessoas precisam de trabalhar, precisam de, portanto, não, quer dizer, pelo amor de Deus, quer dizer, nós temos que ver bem onde é que estamos. De apoio a qualquer coisa? Não é isso que eu estou a dizer. Nós estamos a falar, para uma pessoa ser cidadão de corpo inteiro, tem que ter condições para exercer essa cidadania. E uma das condições é ter rendimentos que lhe permitam não pensar no que é que vai comer amanhã ou logo à noite, mas poder ter alguma perspectiva e exercer a cidadania. Como sabe, a própria pirâmide de Maslow, enfim, identifica as necessidades e por isso é que nós lutamos aqui pela igualdade, pela solidariedade, pela fraternidade, enfim, por valores que permitam as pessoas serem efetivamente cidadãos de corpo inteiro. Mas voltando à empresa, Carlos, desculpa lá, voltando à empresa só para acabar a história, dizer que, portanto, esta provavelmente será o primeiro lote de pessoas que serão despedidas, porque a situação financeira é difícil, não é só a situação financeira da Câmara que é difícil, a própria situação da empresa não é fácil. E, portanto, estamos agora no mês 6, a finalizar o mês 6, e é agora que foram, enfim, constituída a administração e estão agora a ser mexidas as chefias internas com uma redução significativa dos custos associados ao funcionamento, mas ainda com algumas dificuldades de poder chegar ao final do ano cumprindo os requisitos. Atenção, e volto a chamar a atenção, da legislação, que tem uma legislação recente e que apertou, esquecendo-se que também tinha havido alguma conivência da governação da administração central com a criação destas empresas municipais. O que é certo é que passaram o ónus para os municípios, que têm agora que tomar decisões difíceis, nomeadamente esta de mandarem pessoas para a rua. E, portanto, eu julgo que, eu espero que esta administração da Viver Santarém consiga fazer um excelente trabalho. Não conheço ainda em pormenor todas as chefias envolvidas, sei que há gente na Scala Bisport ou na ex-Scala Bisport, ou da atual Viver Santarém, com capacidade. Espero que essas pessoas que têm capacidade sejam potenciadas, que as deixem trabalhar e eventualmente poupar onde é possível poupar e rentabilizar onde é possível rentabilizar, porque Santarém ficará a ganhar. Agora, infelizmente, digamos que alguma preocupação, porque se estamos agora no verão e há pessoas que vão passar um verão muito mais triste, depois as próximas medidas já serão provavelmente junto ao final do ano ou no princípio do próximo, e eu gostaria que a situação não fosse tão grave como esta. O Natal.
Já agora, eu gostava de, antes de pegar neste tema, e porque o Rui falou aqui no Fazer História, já agora também um bocadinho de história, é porque no dia em que estamos a gravar, faz 800 anos que a língua portuguesa deu o primeiro sinal de si e, portanto, o primeiro documento conhecido faz hoje exatamente 800 anos. Muito bem lembrado. Portanto, a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo. É bom que não nos esqueçamos disto. Cerca de 200, quase muito próximo de 300 milhões de pessoas falam português e enfim, por vezes nós vemos e ouvimos e lemos coisas que não deveríamos ver, nem ouvir, nem ler em português, porque às vezes é um pouco maltratada a língua e nós não zelamos por ela, velhinha de 800 anos, que de facto deveríamos zelar com mais amor e carinho. Não têm sabido aproveitar essa potencialidade. Mas, portanto, passado este pormenor já agora, e eu queria também só acrescentar aqui um bocadinho à história do Rui, que o Rui contou, o Ruben contou, sobre a empresa Viver Santarém. Eu tenho a opinião de que esta fusão e esta constituição da Viver Santarém, sendo efetivamente forçada pela legislação, porque obrigava a que ela não pudesse ter prejuízo 3 anos seguidos, e o que previa naturalmente a sua extinção. Naturalmente, quando da constituição desta empresa, quando da fusão das empresas 3 empresas que dão prejuízo, mesmo que se fundam, a empresa que vier certamente também não dá lucro. Mas está a dizer que não valeu a pena fazer esta coisa das empresas? A constituição desta empresa, desta mega empresa, teve a ver com, na minha opinião, com uma postura que prevaleceu neste Conselho durante 7 anos e tal, em que se inventou demasiado e em que se fizeram coisas que, quando um dia for feita a história real, ficcionou-se muita coisa, e quando for feita a história real desta passagem do Dr. Moita Flores por Santarém, certamente que nós nos arrepiaremos dos muitos milhões de euros de prejuízo que ele deu à cidade e ao concelho de Santarém. E, portanto, quando foi da constituição desta empresa, o que estava na sua gênese foi transferir património, bens imobiliários, para transferi-lo para bens de capital, para valores de capital. Porque ao passar esses bens para capital de uma empresa, isso constituía, ao abrigo da lei também e da própria empresa, em capital social, e esse capital social dava à Câmara a possibilidade de ter capacidade de endividamento. Mas uma coisa é a capacidade de endividamento, que estava naquela altura já para as ruas da amargura, uma coisa é a capacidade de endividamento, outra é a possibilidade de nos endividarmos mais. Eu posso ter uma enorme capacidade de endividamento, mas se não tiver dinheiro para pagar a dívida, portanto não vale a pena a capacidade de endividamento. E portanto foi o que foi feito, foi esta engenharia financeira, esta manobra financeira foi feita para, de facto, resolver, ou pelo menos tentar resolver uma situação que, se houvesse condições para fazer novos financiamentos, novos pedidos de crédito, certamente que isso iria acontecer, porque a capacidade financeira do município, de facto, permitia, por esta via, digamos, por esta engenharia financeira, permitia isso. Só que não era possível fazer, nenhum banco fez empréstimos e podia fazer empréstimos à Câmara, porque de facto eles depois não pagavam. E portanto, esta engenharia financeira teve a ver, e estas empresas tiveram a ver com esta, na minha opinião, com esta postura. Então, só obviamente fazer engenharia financeira para ter mais encaixe. Para ter mais encaixe, para a possibilidade de ter encaixe. Mas também teve mais encargos com o pessoal. Claro, mas teve mais encargos com o pessoal e houve uma constituição, houve de facto nesta empresa a admissão de um conjunto de pessoas, em alguns casos eventualmente necessárias, nos outros provavelmente não tanto assim. E depois também houve a passagem de algumas pessoas para esta empresa que faziam parte do staff dos gabinetes de apoio aos vereadores e ao Presidente da Câmara. Foram passados alguns para lá. Aliás, penso que há uma senhora que vai agora para diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da empresa, desta nova organograma da empresa, que era secretária, ou penso que era secretária, ou fazia parte do gabinete de apoio do Dr. Remido Matos. Já são conhecidos os nomes? Já são conhecidos os nomes. Portanto, então pode indicar? Portanto, de facto, esta Cristina Cordeiro Santos
para o Departamento Administrativo e Financeiro, o Luís Mena Esteves para o técnico, enfim, multidisciplinário, planeamento e execução das atividades de desporto e tempos livres. Portanto, fica, digamos que, com um conjunto de valências e de competências que eu não sei se tecnicamente as tem. Não conheço as suas competências técnicas e não estou aqui a pôr em causa as suas capacidades técnicas, mas digamos que formação para esta atividade não terá certamente. Formação de base não terá certamente. Mas no caso do Luís Mena Esteves, ele já era funcionário da Ele também foi para funcionário da Viver Santarém, aqui há uns A Cristina, Pronto. Ao que sei, neste momento não era funcionária. Portanto, penso. E depois estava no gabinete, estaria no gabinete de apoio do atual Presidente, não é? E há um engenheiro já agora deixe-me só dizer quem é o outro elemento. Nenhum deles era funcionário, foi para lá para terminar de serviço. Já agora... Não, mas o que nós estamos a dizer é que neste momento, estamos a falar atualmente daquilo que eu sei, dos três. Falta só indicar quem é o portanto, e aí, enfim, a equipe para a manutenção das infraestruturas é um Sr. António Marcelino Talhão, que parece que é engenheiro, penso que é engenheiro, e portanto será talvez aquele que tem condições técnicas, ou pelo menos formação técnica. O Marcelino já era. António Marcelino já fazia parte dos quadros da empresa. Não sei há quanto tempo, mas destas admissões últimas para a empresa, quando já se previa que tivesse que haver alguns despedimentos. Foi recuperado. E portanto há aqui um conjunto de situações que provavelmente que vão trazer dificuldades a algumas pessoas, porque parece que hoje a audição dos candidatos na sexta-feira, dos candidatos ao despedimento. Zé, desculpa lá que eu não te queria interromper, mas só para os nossos ouvintes terem uma noção. Portanto, a ideia é que, daquilo que passou, pelo menos, é que o facto de haver uma restrição da atividade da Viver Santarém à área desportiva, isso vai implicar que as outras áreas todas, digamos que lá estavam, foram metidas, nomeadamente. Não, mas é que o problema não é esse, é que os funcionários que entraram para a empresa municipal de cultura, de turismo, de Ceru, não sei quanto, ao serem metidos aqui na Viver Santarém. Agora, quando a Viver Santarém encolhe e passa a ser de desporto, saltam fora. E, portanto, a previsão é que todos os funcionários que estavam afetos a outras áreas que não o desporto vão perder. Exatamente. Será assim? Exatamente. O problema não há. O Rui Barreiro disse e começou e depois não terminou. O problema não há reestruturação nenhuma. O problema é que, fazem um remendo, mandam 27 elementos para a rua e a outra despesa cai em cima da Câmara, que tem a situação dramática, já não tem condições para fechar o circuito. Fica com mais esta carga e, além disso, esta nova forma e este remendo, quando chegar ao fim do verão, tem que levar um remendo novo e uma câmara nova, já não há outra hipótese. Uma câmara nova? Tem um furo. É um furo e este furo alarga muito. Quer dizer que isto é um furo na gestão. E aquilo não tem hipótese. É que não tem. E as pessoas que estão lá metidas nisto sabem que é assim. Os próprios dirigentes? Todos. Têm capacidade e conhecimento, sabem que isto é assim. Este remendo não serve à situação. Isso ainda é mais dramático. Tanto da parte do PSD como da parte do PS. Então, continua a defender que o facto da empresa ter reduzido... Eu já lá vou. Era só concluir, portanto, a dizer que estes erros, de facto, que são cometidos pela gestão, pelos gestores da Câmara, são erros que depois quem vai pagar, infelizmente, não são aqueles que os cometem, porque estes ficam a salvo destas situações todas. E quem acabou, e eu não estou de acordo com o Carlos Rodrigues quando diz que as pessoas vão e já sabiam que as coisas eram más, naturalmente que as pessoas têm dificuldade e precisam de trabalho, precisam de emprego, não estão preocupados, não estão à partida preocupados. O senhor não disse isso à pessoa convidada, contratada. O problema é o seguinte, é que o Rui Barreiros referiu que há pessoas que apoiaram, andaram na candidatura e apoiaram como elementos normais da cidade e empenharam-se numa candidatura com um determinado projeto. E essas pessoas que se empenham politicamente e bem, conjuntamente com os autarcas, têm que saber o que é que andam a fazer.
Pois, que é para não apoiarem inviabilidades como andam aqui a fazer há 9 anos. Está a dizer que Assim houve apoiantes que não se que apoiaram. As pessoas vão para as listas, as pessoas vão para aqui, vão para lá, apoiam, mas têm que saber o que é que andam a apoiar. E neste caso, não sabem. Não sabem. Pois não É isso sabem. que eu disse. Infelizmente não sabem. Agora, se vierem contratar, pedir para eu ir trabalhar ou alguém, a pessoa vai, não é esse caso. Bom, Estamos a falar Sim, também foi nos pessoas, apoiantes das apoiantes candidaturas. da candidatura que apoiantes. Está Esquerda da altura, Certo. Então, têm que saber o que é que andam a fazer. Então retiro aquilo que disse e já concordo consigo outra vez. Com certeza. Não. Pronto. Não, mas era de facto. Na gente em raciocínio e maneira de estar na vida, não andamos muito longe. Não. Nós não estamos longe, estamos mesmo aqui a meio metro um do outro. Mas Marcelino, para. Pronto, era de facto, para já, era esta situação é que de facto o que me custa ver é que um conjunto de 27 famílias vão certamente ficar com mais dificuldades na sua vida por erros que de facto não cometeram, mas que outros cometeram por eles e que não têm nenhuma responsabilidade nem criminal, nem financeira. A culpa solteira nesses casos? A culpa claramente solteira. Não. Morre. Não. Comigo não morre solteira. Pois, o problema disto tudo é que, infelizmente, cada vez há menos pessoas preocupadas com isto. E as pessoas deveriam se preocupar porque o dinheiro que a Câmara gasta, ou bem ou mal, é de todos nós. Pois é. E somos todos que pagamos isso. Sim, mas e quem as fez pessoas esse... não acompanham aquilo que pagam. Não acompanham convenientemente. Todos nós somos responsabilizados disso. Comigo não morre solteira. Então, ia colocar, foi gente a mais que entrou, foi empresas a mais criadas, que não havia para a sua sustentabilidade e agora há consequências. A história é longa. Sim. Um bocado a história, sim, é a história que aqui do Barreto, e bem, sim. o Barreto disse. Se estava bem feita ou não. As empresas municipais foram-se constituindo. Há excelentes empresas municipais a funcionarem, nomeadamente, vamos referir uma da nossa região, as Águas do Ribatejo, é uma empresa. Mas essa não é municipal. Essa é intermunicipal. É da origem municipal e com gestores municipais. Quer dizer, digamos que resulta da Associação de Municípios. Exatamente. E eu como princípio, tenho determinado. Gosto mais, acho que o Estado não deve intervir no caso do IB Santarém e noutras situações não me importa nada de apoiar e eu faço com gosto. Agora, o que acontece é o seguinte: o atual governo, que tem feito coisas boas e tem feito más, tem uma situação eu tenho dramática. alguma dificuldade em ver as boas, mas pronto. Mas eu explico. Mas conclua. O que o governo por vezes tem não tem atrás dele os sociais-democratas a apoiá-lo, que é o caso aqui de Santarém. O governo legislou no sentido de não travar. Então, os sociais-democratas aqui de Santarém estão na Assembleia da República. Desculpa lá, primeiro desculpa lá uma coisa. Já lá vamos. Uma de cada vez, sim. Um de cada vez. Portanto, a gente não chega lá. Claro. Vamos a isso. O governo aplicou a lei e disse: não pode haver empresas que andem a gastar, mal gastam o nosso dinheiro. Não pode haver câmaras que não sabem aplicar o dinheiro. E o governo, pela segunda vez, já agora, o Rui Barreiros e o Marcelino sabe, que anda novamente a reestruturar, a fazer um pacote onde até os municípios... Não, mas é que esse pacote agora obriga a que os que se portaram bem vão suportar a dívida dos que se portaram mal. O que é uma grande injustiça. Então, afinal, isso é uma boa medida? Não, é injusta, mas é uma maneira, face à situação financeira que a gente tem, que permite 60 e tal municípios, ou o que é, não vão fechar as portas. Estão a falar do Fundo de Apoio aos Municípios. Lançou o PAEL, lançou a reestruturação financeira, e agora está com outra situação para resolver mais problemas. Consigo, da parte do Governo, tem havido capacidade de pôr as coisas no seu sítio. Só para os ouvintes também perceberem o que é que estamos a dizer, porque às vezes os números dão uma ideia muito mais clara do que aquilo que estamos a dizer, o tal Fundo de Apoio aos Municípios, e para falar em situações de municípios aqui vizinhos, por exemplo, aquilo que está previsto nesse plano em Benavente vai pagar que tem uma excelente situação. 777 mil euros para os endividados. Exato. Almeirim, Orém, 620 mil. Tomar e Torres Novas, 400 mil. E portanto, penso que Almeirim também cerca de 855 mil. Ora, e são valores retirados? São valores que vão ser retirados às câmaras. Exato. Para fazer este fundo de apoio municipal para aqueles que estragaram dinheiro, para aqueles que fizeram aventuras, trouxeram e a culpa morre solteira. E portanto, são os outros agora, é que esta história da solidariedade, e era para ser 50%, 70-30, agora é 50% 50%. Todos nós estão a discutir essa matéria
Vamos ver qual é o valor da participação dos municípios e qual é o valor que o próprio Governo tem disponibilidade para fazer. Sabe que há restrições orçamentais. Agora aparece uma solução no sentido de resolver os problemas que os outros criaram que não este Governo. Soluções com o dinheiro dos outros eu sou capaz de fazer todos os dias. O Rui Barreiro diz aqui que houve aqui uma empresa que foi feita, que é uma empresa que não foi constituída, aliás, não foi vendida, as Águas de Santarém, e não foi vendida e bem por fiscalização do Tribunal de Contas, que aquilo era altamente grave para a situação de Santarém. Não, e, no entanto, o Tribunal de Contas... Não, era maldrabice. É maldrabice? Bom. Exatamente. É a maldrabice. Atenção, mas não é só o Tribunal de Contas. Atenção que essa empresa foi votada. Vamos lá meter o nome. A venda dessa empresa foi votada na Câmara. Há pessoas que têm responsabilidade, como você diz muito bem, têm responsabilidade porque votaram favoravelmente à alienação dessa empresa. Inconscientemente. Mas agora... só ouvissem as pessoas, que é o que não gosto. Será que foi não inconscientemente? Será que foi inconscientemente, engenheiro? Uma pessoa que sabe que aquilo era... Houve pessoas na Assembleia Municipal e na Câmara que votaram aquilo, estavam informadas que aquilo era irrealista e era lesivo. E eu nem sabia, quando eu falei nisso em determinados sítios, nem sabia que aquilo tinha, em termos legais, era uma situação de tribunal. Não, mas, é que depois do concurso foi alterado uma série de normas em que beneficiava claramente o concorrente ganhador. Por isso é que o Tribunal de Contas inviabilizou. Isso em relação a Águas de Santarém. Mas em relação a Viver, era uma correlação... A Viver de Santarém, com o seguinte, fizeram a empresa e o Governo diz esta empresa para funcionar tem que funcionar dentro de determinados moldes. E não conseguiu funcionar nesses moldes. Fizeram a finta ao Governo. Repito, fizeram a finta. Os Quem fez? Eu já lhe digo. Os sociais-democratas que arrendaram ao PSD verdadeiro e utilizaram e não pagaram renda. Por isso é que eu digo que a Câmara de Santarém andou arrendada ao PSD. No mandato de Moita Flores. É o que do Moita Flores. E agora... Não sei como é que vai andando, porque eu vou-lhe dar um exemplo que é lamentável. O PSD reuniu o plenário no passado sábado às 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, do plenário. Foi o único plenário que houve desde julho que não houve um plenário. Quando nos estatutos do PSD são obrigados o plenário a reunir o mínimo 3 em 3 meses. Dia 21 de junho. Claro. Entretanto, fizeram o orçamento da Câmara de Santarém para 2014, que é um desastre, e fizeram esta reestruturação, que é outro grande desastre. Esta da empresa. São 2 desastres. E tem como objetivo o saneamento de algumas pessoas. Na minha ótica, saneamento de algumas pessoas. Não é saneamento financeiro. Isso eles não sabem, quer dizer. Sanear as pessoas sabem. Isso é forte. Saneamento é saneamento. Porque a única reestruturação que lá é o remendo, não há mais nada. Mas é só para verem onde é que é a falta de democracia e falta de participação dos partidos que se dizem que querem ouvir todos. Não ouvem nada. Porque foi depois depois dos orçamentos, da reestruturação estar aprovada na Câmara, é que convocam um plenário para tratar de assuntos de interesse para o Conselho. Já depois só podem estar a brincar com os patecos. Então está a dizer que... É para ratificar. Ratificar o quê? Pois é isso, não é? Toma decisões e depois é que vem a ratificação. Partido é este que não houve os militantes há cerca de um ano, não coloca os problemas do município aos militantes, não coloca a reestruturação do Viver Santarém, não coloca nada, e depois de fazer isto tudo é que na semana a seguir, aprovado na Câmara Municipal de Santarém, é que o PSD convoca o plenário. Isso também tem a ver com a alteração da... Tem a ver com a desonestidade política dos intervenientes. Só pode, não é? Bom, eu relativamente a isso posso dizer que pelo menos o PS reúne com maior frequência. Portanto, independentemente de por vezes não serem também discutidas alguns assuntos que eu acho que mereciam essa discussão e deviam ser previamente, Mas agora daqui para uns tempos por €1 a gente já lá pode assistir também, não, estamos a falar das primárias e são outras histórias, mas esse tema hoje exatamente, esse tema não dá, mas eu só queria pegar aqui na informação que o José Marcelino deu sobre a questão do Fundo de Apoio Municipal e lembrar, normalmente dos municípios, e quando o Carlos Rodrigues diz sempre, as pessoas não têm cuidado, não pensam,
não refletem. Não, desinteressaram-se ao longo da vida. Os municípios normalmente não julgam os autarcas nem votam em função das poupanças que as autarquias fazem. Votam essencialmente das obras, das coisas que se veem, de haver touradas, de haver festas, enfim, uma série de coisas. Mas não podemos deixar de refletir que agora são aquelas câmaras que pouparam, algumas delas até eventualmente penalizadas do ponto de vista eleitoral. Estou-me a lembrar, por exemplo, Ourém, que teve uma poupança significativa no mandato anterior, ganhou à pele estas eleições. Foi por poucos votos. E, no entanto, ganhou porque os meus companheiros do partido estão mais empenhados em tratar da vida deles do que se definir uma política e uma estratégia. Não interessa, mas a questão é que se os municípios olhassem para a boa gestão, neste caso o Paulo Fonseca fez uma gestão rigorosa e poupou, e agora é obrigado a pagar para os outros. Mas o mesmo se passa, por exemplo, Benavente poupou, Benavente manteve-se a mesma força política, Almeirim também se manteve a mesma força política, também andou a poupar, mas agora tem que pagar para os outros. Mas, por exemplo, Tomar mudou a Câmara. Pois. A Câmara mudou, portanto, e se calhar se não andassem a poupar e se tivessem feito mais umas obritas e não sei o que, não sei quanto, se calhar a Câmara tinha mudado. Não sabemos, mas é possível especular. É possível especular. Já Torres Novas também se manteve a Câmara, portanto, por acaso, é um conjunto de municípios, a grande maioria é do PS, que vai ter que abrir os cordões à Bolsa. Diga. O Marcelino referiu duas câmaras. Uma da CDU, outra do PS. Não têm dívidas, têm feito investimentos. E o Partido Socialista tem feito uma obra razoável em Almeirim. A CDU tem feito um excelente trabalho em Benavente. O PSD fez um desastre em Tomar, perdeu. O PS fez um buraco tremendo no cartaz, ganhou. O que nós estamos a dizer é que provavelmente as sensibilidades eleitorais as pessoas não têm atenção e, portanto, essas coisas valem o que valem. Olha, o que vale já agora é o seguinte: o que vale foi o que dissemos aqui a seguir às eleições. O PSD distrital levou uma pesada derrota. E não tem nada a ver com o governo, porque o Ricardo Gonçalves também é social-democrata e concorreu por social-democracia num conselho difícil e ganhou a Câmara. Sim, mas isso agora não vale tentarmos analisar resultados eleitorais. Já o fizemos. Temos que avançar, haverá sempre explicações. Para terminar este ponto da empresa municipal, com os novos dirigentes já foram informados e já então agora vamos lá ao final, faz favor. Então, vamos entrar ao finalmente. E é certo que eu, como social-democrata, entendo que o desporto e a cultura, aliás, proposta apresentada dentro do partido, que o PSD não discutiu, mas isso é lá com eles. Eu, para mim, fiz o meu... durmo sossegadinho à noite, tem lá a proposta, não a discutiram e nunca a debateram, nunca tiveram interesse em a fazer. Está lá a minha proposta, façam dela o que entenderem. O que me permite é ter liberdade de falar e de comentar e criticar, nomeadamente agora na relação ao Viver Santarém e na nomeação das pessoas que vão dirigir o Viver Santarém. Então, vamos lá. E se nós agarrarmos, e quem tem conhecimento de que os 4 vereadores efetivos da Câmara Municipal de Santarém, 4, por muito bons que sejam, por muito trabalho que fazem, por muita dedicação que façam ao serviço, não são capazes, por falta de tempo e de disponibilidade física, humanamente impossível, aqueles 4 vereadores, o Presidente e mais 3, fazerem bons lugares e desenvolverem aquilo que a Câmara de Santarém necessita e precisa. É completamente impensável fazer isso. Pronto. E então? Então foram nomear agora, como entretanto o Viver Santarém tinha dirigentes, e o Partido Socialista entendeu que não devia votar no São Melão porque era para poupar, e então a Câmara de Santarém nomeou um conselho, nomeou 3 diretores de serviço. E o problema passa disto, é saber, e aliás estamos a falar de pessoas que a gente conhece, é amigos e temos relações há muitos anos. Claro. Muitos anos. Uma coisa é diferente da outra, não é? Eu conheço a senhora de Cristina Cordeiro lá dentro do partido, é simpaticíssima, é trabalhadora, é de uma disponibilidade total. Não sei qual é a capacidade, não sei em termos técnicos de formação. Sei que é uma pessoa muito trabalhadora, empenhada e atenta a tudo e mais alguma coisa. O senhor António Marcelino Talhão, não sei quem é, não faço a mínima ideia. Mas há aqui um ponto importante que é bom nós referirmos e tem a ver
Por isso foi uma das razões que eu não votei, nem apoiei o programa do PSD à Câmara de Santarém, nem as listas. Não tem nada a ver com as pessoas. Quando o PSD fazem uma coligação entre a Azóia de Cima e Termês, quando fazem uma coligação, PS-PSD. Quer dizer, o nosso amigo Luís Mendes Esteves, que é um homem dedicado à causa pública e à família, estes até têm provas dadas, a família toda, os irmãos, eu não sei se eles, era o pai, que felizmente é meu amigo, é nosso amigo, quer dizer, toda a gente deu à causa pública durante muitos anos, não temos dúvidas absolutamente nenhuma, e o Mendes Esteves continua a dar. Agora é uma questão de valores e de princípios. É o seguinte, é de ética, principalmente de ética. O Sr. Luís Mendes Esteves é presidente da tal União de Freguesias. União de Freguesias, independente de quando? Então o Luís Mendes Esteves é socialista, a senhora que fez coligação com o PSD, as pessoas lá são do PSD. Andamos aqui a fingir, a brincar. Logo à partida, esta é uma situação que não tem pés nem cabeça. Mas isso é algum defeito, ser socialista? Ou... Não é como... não. Pronto, não sei que fosse algum defeito. Não, é a questão dos valores. Eu tenho valores que concorri para o Partido Socialista. Mas nós não podemos estar aqui a defender que a Câmara. Eu deixo. Logo à partida. Isto é um exemplo para chegar a viver, é isso? É para chegar a viver. Sim. E agora? Aparece aqui o Luís Mendes Esteves. Eu não ponho em dúvida a capacidade de trabalho e de conhecimento que tem, porque julgo que já estava lá como funcionário a trabalhar, tem feito um bom trabalho, senão não o reconduziam, ou não até, no meu entender, até o promoveram neste sentido. O Luís Mendes Esteves, daquilo que eu sei, já era dirigente da empresa. Não está em causa nenhuma. Não está em causa nenhuma. O que está em causa é o problema ético. O Sr. Luís Mendes Esteves faz parte de um órgão que é a Assembleia Municipal. E a principal razão de existência da Assembleia Municipal é para fiscalizar, é uma coisa que não faz há uma data de anos, fiscalizar as obras, toda a atividade da Câmara Municipal de Santarém. Ora, o Luís Mendes Esteves, à tarde, até às 6 da tarde, trabalha para a Câmara. Depois, no sábado e no domingo, vai-se fiscalizar ele próprio. Isso aí tenha paciência, mas então, ainda recentemente, nós dissemos aqui o nome das pessoas que faziam parte dos órgãos sociais da empresa Viver Santarém, e estavam lá nessa listagem uma série de nomes de pessoas que até integram as listas do PSD à Assembleia Municipal. E, portanto, quer dizer, isso aí não vale a pena a gente... Isso parece que é um caso virgem. Não é. Não é. Não é. Atenção. Aplica essa argumentação aos casos que... Esta argumentação peca por tardia. Porque nós tivemos... Pois, então, nós tivemos até esta alteração, tivemos uma série de pessoas ligadas ao PSD, inclusive, que estavam na Assembleia Municipal, portanto, são eleitos à Assembleia Municipal e que faziam parte dos órgãos das empresas municipais. Aliás, há um elemento da Assembleia Municipal que fazia parte das listas do PSD e faz parte penso que da Assembleia Geral da Viver Santarém. Exato. E, portanto, digamos que esse caso não se pode aplicar agora só ao Luís Mendes Esteves. Mas já agora deixe-me dizer o seguinte: o Luís Mendes Esteves concorreu à freguesia de Termês e a Zóia, numa lista em que integrava também a senhora que era presidente da Junta de Termês do PSD. E nós não podemos estar aqui a defender que para a Câmara de Santarém que deve haver uma coligação porque a situação é má e, portanto, deve haver participação das coisas todas. E depois não permitirmos que esse tipo de coligações aconteçam, porque, que eu saiba, em Termês e na Azóia, nem o PSD nem o PS concorreram. O senhor agora é que pôs o pé na ferida. É que eu gosto das coisas, mas é em cima do joelho e assinado. Então isso não foi assinado? Não, quer dizer, o problema que está aqui é o seguinte: o problema que está aqui é o Partido Socialista reprovou a proposta do PSD, argumentando que o outro senhor não sei o que mais. Em relação ao António eu agora até posso pensar, se aqui agora já lhe dá jeito, e absteve para passar. Já estava combinado. É isto que esta situação que eu estou a referir. Eu defendo que Santarém, o Rui Barreiros também, o Marcelino também. Eu não conheço a filiação partidária do António Marcelino Talhão. Não conheço, não faço a mínima ideia. Está em causa agora. Quer dizer, então, mas você está a dizer que houve um acordo prévio, então eu não conheço, não sei se é da CDU. Para a abstenção não sei se é da CDU, não faço ideia. Marcelino da CDU conheço mas não é esse. Não faço ideia. Agora, porque a figura mais importante, porque se o Rui Barreiros, se olhar para quem vai ser a figura importante, executiva ao fim e ao cabo, quem vai mandar no Viver Santarém
com a atual estrutura, é o Mendes Esteves. Desculpe lá, mas já era ele que trabalhava na estrutura anterior. Desculpe. E então, apesar de haver lá outras pessoas, agora, já era ele que dava o como ao manifesto. E já era ele que mandava, provavelmente. Debaixo da gaveta, eu não. Não, mas debaixo da gaveta não, até foi anunciado. E o Partido Socialista, quer dizer, o Partido Socialista devia fazer de outra maneira. Não devia dar cobertura. O Partido Socialista aqui não deve ser chamado. Não deve ser chamado. O Partido Socialista está lá, abstém-se, está lá a fazer o quê? Abster-se? Não, mas já. Mas, quer dizer, não se pode bater não se pode bater porque se vota contra, não se pode bater porque se abstém, não se pode, quer dizer, vamos lá ver. O argumento, tentando repegar os argumentos. A sua argumentação, Carlos Rodrigues, é que há alguém que está em funções executivas e também em funções de fiscalização desse órgão executivo. Essa a legislação pode dar uma volta nisso. Mas nós temos no distrito um caso em que o chefe de gabinete de um presidente de Câmara é o presidente da Assembleia Municipal. Portanto, quer dizer, e supostamente, legalmente, não há nenhum impedimento. As questões éticas podem aparecer. Mas, como eu disse, no passado recente, eleitos do PSD faziam parte dos órgãos sociais das empresas municipais e estavam lá na Assembleia e nunca ninguém levantou esse problema. Está com grande dificuldade. Nenhuma. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Olha, eu não faço parte de órgão nenhum. Portanto, não tenho dificuldade nenhuma. Tenho amigos e acho que nós não devíamos focalizar essas questões nem na filiação partidária, nem... Não, nós devíamos focalizar na capacidade que as pessoas terão para eventualmente evitarem que mais gente vá para a rua no final do ano. Isso é que nós devíamos estar a discutir. Mas já me ouviu dizer que não tinha capacidade. Não me ouviu dizer isso. Eu acho é que esta solução, já agora, eu acho é que esta solução tem algumas vantagens e nada tem a ver com o melão. Porque até podia ser um melão. Tem as vantagens de não aumentar os encargos na gestão. Porque, quer queiramos, quer não, neste momento, sendo os vereadores, digamos que os membros do Conselho de Administração, há uma poupança efetiva. E, portanto, relativamente a essa matéria, esta solução sai mais barata aos cofres do Estado. Agora, espero que funcione bem. Eu não vou por aí por uma razão. Porque os vereadores têm ímpeto, é mais barato. E depois a única coisa que resulta é que poupa no detergente para lavar os contentores. Isso que está a dizer é uma política de poupança. Eu sobre isso poderia dizer muita coisa. Isso resolve o problema. Poderia dizer muita coisa. Já agora, se permitem só aqui... a causa da coisa. Exatamente. Eu penso é legítimo pensar como o Carlos Luís está a pensar? Eu não tenho a mesma opinião. Aliás, não tenho a opinião de que os 4 vereadores, o Presidente e mais os 3 vereadores, não tenham condições para gerir a Câmara. Têm a obrigação de ser capazes de gerir na sua totalidade a Câmara. Têm a obrigação, e esses sim. E até podiam estar nas águas. E até se efetivamente, esses sim, se achavam que não tinham condições e não eram responsáveis e não eram capazes de gerir ou de gerir a Câmara, não se candidatavam a vereadores. Eu não disse que eles eram capazes de gerir. Não, eu disse que eles não tinham tempo para fazer isso tudo. E, portanto, têm tempo. Aliás, a Câmara tem cerca de 1000 e tal trabalhadores e não são certamente os 3 vereadores e o Presidente da Câmara que vão executar as coisas. O que eles são é gestores. E, portanto, a Câmara tem um orçamento de cerca de 50 milhões de euros e, portanto, 4 pessoas têm muito tempo e são muito bem capazes de poder gerir esses 1000 trabalhadores, porque têm diretores de serviços, têm chefes de secção, digamos que há uma pirâmide por aí abaixo e eles têm possibilidades e têm a obrigação de ser capazes de gerir esta empresa, Câmara Municipal de Santarém. E, portanto, não faz sentido que se estejam a pagar a outras pessoas para gerir quando as ordens são dadas por eles. E, portanto, aquilo que está a acontecer, por exemplo, nas águas de Santarém também podia e devia poupar-se mais cerca de 4 ou 5 mil euros por mês, que é o quanto custa o administrador executivo. E aqui na empresa Viver Santarém, neste caso, e não está em causa a figura do melão ou outro melão qualquer, não está em causa a pessoa. Quem sou eu? É a política e os argumentos utilizados. Eu não estou aqui a dizer que ele não tem competência para gerir a empresa. Não disse isso, nunca me ouvirá dizer isso. A não ser que ele vá para lá e gira mal e depois nessa altura então já terei razão para isso. Agora, não apresentaram nas atuais situações económicas, quer da Câmara, quer da empresa Viver
Viver Santarém não fazia sentido, até porque foram esvaziada. A empresa Viver Santarém foi esvaziada em mais de metade das suas competências. Não fazia nenhum sentido que um vereador, um administrador fosse a tempo inteiro ganhar cerca de 4 mil euros por mês. Custava. O que quer dizer que estes cerca de 50 mil euros ou 50 e tal mil euros por mês, por ano, que a empresa Viver Santarém não paga, vão possibilitar a sua viabilização, também uma parte da sua viabilização. Estes 3 agora quando é que vão ganhar? Estes 3 não, estes já lá estavam. Já lá estão. Já lá estavam. Da Câmara. Mas já lá estavam, já estavam contratados. Estão lá. Ou estão lá por inerência política. Sim. Então é a mesma coisa. Não, então, não é? Mas não, eu não estou a dizer que não seja a mesma coisa. Eu não estou a dizer que não seja a mesma coisa, eu estou a dizer é que não devia ser assim. Não, mas é o que lá está. E, portanto, estes 3 elementos, quer aqui, a Cristina, quem eu sou amigo, a Cristina está lá requisitada para trabalhar lá na Câmara. Isso me permite, nas atuais situações da Câmara Municipal de Santarém, provavelmente não precisaria ter um staff. Os gabinetes da Câmara não precisavam, o gabinete de apoio não precisavam ter um staff tão grande, que custa muitos milhares de euros por mês. Por mês. Onde é que está a poupança aqui neste caso? Deveria-se, em relação a um homem exterior. De viver aos qual é a diferença? Estão a gastar o mesmo dinheiro? Não estão a gastar. Não. Já lá estão. Poupar o quê? Desculpa, mas estão a gastar o mesmo dinheiro como? Não há vezes a gente se entende. Este organigrama poupa. Eu não sei qual é o vencimento que eles vão ter. Não faço ideia, mas ainda podemos tirar isso a limpo. Não sei qual é o vencimento que eles vão ter. Mas com este organigrama que aqui está, há claramente uma poupança anual. Sim. Não há dúvida. Agora, só sempre disser assim, se calhar não é suficiente. Bom. Então vou dizer uma coisa que é para saber. Que é mais claro. Quem vai ser o substituto do Arraes nas funções do Viver Santarém é o Sr. Mendes Esteves. E o meu partido trocou um ativo importante. Afinal já tem a ver com questões pessoais. Já estou a perceber. Trocou um ativo importante. Saneou e agora não, o seu partido o que fez foi reduzir despesas. Quanto é que ganhava o Arraes lá na Viver Santarém? Vamos lá falar. O vencimento de um vereador a tempo inteiro. Pronto, ora aí está. Ao acabar quando o Sr. Dr. Moita Flores foi embora, sim, e criaram o Viver Santarém, não foram lá buscar estas pessoas e os puseram lá no lugar. Deixaram lá ter o Arraes. Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. O secretário do Moita Flores também foi para lá. Isso é uma boa pergunta, mas isso terá que perguntar aos seus companheiros lá do partido, não é a nós. Não é Deus. Eu não estou aqui, desculpa, eu não estou aqui para o partido. Eu estou aqui a criticar a gestão municipal. E estou aqui a criticar estes acordos debaixo da mesa. Mas não há aqui acordos debaixo da mesa. Acordos debaixo da mesa políticos. Olha o nível. Eu já lhe disse. Rui Barreiros. Houve aqui um acordo debaixo da mesa entre o PS e o PSD que agora é outro acordo debaixo da mesa. É isso que eu não quero. Que é a viabilização dos 3 elementos do Executivo para a administração. É preciso ser desmentido isto que o Carlos Luís está a dizer, porque não parece que isso tenha existido sequer. Não parece que isso tenha sequer existido. O problema é o seguinte. Ficam então os argumentos em cima. Quer dizer, Carlos, eu acho que isso tem que ser desmentido, porque eu não sei de nada, de nenhum acordo entre o PS e o PSD. Antes, pelo contrário, acho que as coisas até se extremaram e houve até, digamos que duas votações, ou pelo menos a previsão de 2 votações negativas, ou uma negativa e outra que não chegou a realizar-se por não haver entendimento, e aquilo que a administração fez e que a Câmara fez foi, na prática, tentar reduzir custos utilizando os recursos que lá estavam. O Luís Mendes Esteves já era o homem operacional do Arraes. Portanto, aqui, o facto de ser ele que está agora a operacionalizar parece-me quase óbvio e evidente que teria que ser assim. Estranho seria vir buscar alguém de fora. Agora, isto é um caminho caminhando. E vou repetir outra vez, quando o meu partido faz um acordo debaixo da gaveta mas eu acho que com o Partido Socialista, não creio que isso tenha entre Mesa e na Azoia, tome nota do que eu estou a dizer, é logo à partida para não levar o meu voto. Porque isso, quer dizer, é independente do partido. Eu acho que nós olha, isso fica mal ao Rio Branco. Tudo o que fizeram, o exemplo da Azoia e o exemplo eu não concordo consigo, eu acho que as pessoas não há aqui acordos debaixo da mesa, porque aquilo que aconteceu foi público. Não houve ninguém que não soubesse que o PSD e o PS nessa freguesia não apresentavam listas, e que a lista era uma lista que integrava o ex-presidente da Junta de Freguesia da Azoia de Cima e a ex-presidente da Junta de Freguesia
freguesia de Termês. Portanto, não houve aqui nada escondido. Antes, pelo contrário, foi assumido pelos dois partidos que não apresentariam listas àqueles dois e que apoiariam... Não há coincidência da abstenção do PS em relação a passar... Não, aliás, a abstenção do PS acontece antes disso e, na minha opinião, é coerente com a viabilização da empresa. Já se absteve, quando houve a proposta de viabilização da empresa, o PS absteve-se. O que me pareceu a mim errado foi ter-se abstido com uma proposta e depois ter votado contra quando apareceu uma proposta. Parece-me perfeitamente razoável. Eu assisti, tal qual como o engenheiro Carlos Rodrigues também assistiu à reunião de Câmara em que foi eleito o Conselho de Administração da Viver Santarém e, portanto, eu não ponho em causa alguma informação que o engenheiro tenha, mas se assim é, se houvesse esse acordo por baixo da mesa, ali naquela reunião não transpareceu, porque se houve quem fizesse altos elogios ao Arraes, foi o PS. Pois, por isso é que eu acho estranho. Portanto, aí, enfim, digamos que houve aqui qualquer coisa que... Para esclarecer, eu acho que, em termos políticos, o PSD de Santarém e o PS, ao fazer aquela coligação entre mês, é uma situação... Mas isso é um bocado já retardado, isso já foi nas eleições. Está aqui a dar frutos. Está a dar frutos. Olha, se é replicar o mesmo ou não, é isso que está a dizer. É isso que eu estou a dizer. Tudo bem, fica as opiniões de uns e de outros sobre esse assunto. Queria só ouvi-lo para terminar este ponto em relação aos despedimentos que neste fim de semana, ou neste fim da semana, começaram a ser sabidos por via da empresa. Sobre esse aspecto, mantém também a lógica da Câmara de Ar? Os despedimentos que estou a fazer faz parte, infelizmente, são 27 elementos, nos elementos que eu tenho, são 27 elementos que trabalhavam lá e agora ficam sem emprego, que é lamentável. Então, deixa-me só deixa, além do mais, quer dizer, a gente pega e para onde é que eles vão? E depois vimos que os dirigentes atuais andam perdidos nestes remendos e não são capazes de levar o conceito para a frente no sentido de potenciar o desenvolvimento económico, o trazer para cá empresas, o dinamizar todo este processo. É isso que quer dizer, são duas coisas. E sabem. Desculpe, tem a obrigação disso, quer dizer, por outro lado, tem a ver o seguinte: se não fizerem, é como o governo. Isto parece aquele ditado de uns comem os figos, outros rebentam os beiços. Porque o problema disto é o seguinte: anda tudo aqui, neste momento há dois PSDs. A política do PSD em Santarém é como o PS. O PS também, uns estão lá e outros querem entrar. E aqui a política do PS de Santarém é como do PSD de Santarém é os que estão na Câmara e os que não estão na Câmara. E querem entrar. Pronto, e querem entrar. E ninguém pensa, ninguém discute o futuro da cidade. E se agora vão 27, se não remendarem mais cedo os furos que têm por lá, não vão 27, vão 250 ou 300 Carlos Rodrigues, é preciso lembrar que a Câmara tinha 600 e poucos funcionários. Exatamente. Em 2005 tinha 600 e poucos funcionários e agora tem mais de 1000. Portanto, entre 2005 e 2014... Mais 500. Sim, portanto, e não foram todos os que foram para as escolas, atenção, que às vezes dizem, foi a escola, quer dizer, não é verdade. Foram cerca de 300. E, portanto, há aqui um crescimento que acompanha num sentido inverso da disponibilidade financeira da Câmara. E, portanto, infelizmente... Como resolver? Não, isto é a situação, eu estou farto de dizer, não é fácil. Sim. Não é fácil e eu acho que era preciso tomar medidas de poupança drásticas. Eu julgo que a única solução que esta Câmara tem é um contrato de reequilíbrio financeiro. Estou farto de dizer, não vejo outro. Estamos de acordo, mas vou dizer uma coisa. Quando vier agora a possibilidade da Câmara, porque a possibilidade da Câmara é reestruturar novamente a dívida, que não a reestruturou até agora, fez também, aligerou as situações, mas ao fazer o novo contrato, se entrar nesse pacote que vem aí novo, se fizer isso, o que vai acontecer é que põem cá 3 polícias de Santarém. Têm normas, está a ver? Normas. Sim. E essas normas depois são rígidas. Isso implica mais despedimentos, eventualmente? Com certeza que vai implicar mais despedimentos. Com certeza. Eu não tenho essa não tenho essa dúvida. Isto é para o novo reequilíbrio financeiro?
Não me parece que não é necessário? neste momento quer o PAEL, quer o saneamento financeiro que estão a decorrer e ainda não estão concluídos, têm condições para, claro que tem que haver um conjunto de medidas de facto bem tomadas, de forma a que não se volte à mesma situação. E essas medidas estão a ser tomadas... Por isso é que é o problema. É que nós, de facto, não estamos a ver, ainda não se viu, já passaram quase daqui a pouco um ano das eleições, e nós não vemos nenhuma medida, pelo menos não se nota nenhuma medida concreta e efetiva para a redução da despesa sem despedimentos. Porque, de facto, não é... Porque essa história do reduzir a despesa com despedimentos ou aumentar a receita com impostos é a coisa mais fácil que existe. O que é mais difícil e o que exige competência e capacidade é fazer esse mesmo trabalho sem prejudicar os outros. Não fazer o mesmo, por exemplo, que faz hoje o FMI. Afinal, o FMI fez hoje uma declaração, hoje, na sexta-feira, que afinal, se tivéssemos reestruturado a dívida, quer de Portugal, quer da Irlanda, nada disto teria acontecido. E, portanto, quer dizer, mas isso é a posteriori, não vale a pena. É aquele argumento que o Carlos Rodrigues diz mas era reestruturar, e como o Marcelino está a dizer, que caminhamos a passos largos para essa situação. Mas essa reestruturação tem a ver com um conjunto grande de valências e de situações que acontecem na Câmara que naturalmente deveriam passar a ser feitas de outra forma, de uma forma mais racional e mais equilibrada. Mas provavelmente. Os vereadores estão desgastados com assuntos outros. Eu penso que eles estão... O senhor um dia deste disse uma coisa que é prioritária, fundamental, há uma data de anos. O senhor recolheu aqui e referiu como prioritária, que é a reestruturação dos serviços e de pôr aquela gente toda a trabalhar em bloco. Logo aí à partida. E aproveitar as capacidades das pessoas. Aí, pronto, não é olhar para as pessoas de que cor é que elas são. E quando nós olhamos para as pessoas, para os trabalhadores, para aqueles que estão à nossa frente, olhando para eles de que cor é que são, à partida temos logo uma grande hipótese de desprezar o trabalho e a competência deles. E, portanto, isso não pode ser. A Câmara não pode dar-se a esse luxo, na situação em que está, de olhar para as pessoas para que cor é que elas são. E, portanto, não é essa. E, portanto, tem que passar por aqui. E eu, já agora, só para aumentar aqui um bocado aqui a confusão da dificuldade da Câmara, eu tive a apreciar os documentos de que vão à próxima Assembleia Municipal e achei, entre outras coisas que lá apareceram, achei estranho uma ação judicial contra a Câmara de 2.270.000 euros da Abispark, em que a Câmara é réu. E, portanto, a mim não me surpreende, não é? Pronto, vamos lá ver. Aqui o que está em causa e o que está mal feito, aquilo que está em causa é a forma como este Conselho foi gerido nos últimos anos. Porque se esta empresa tem uma ação contra a Câmara, provavelmente tem matéria para aplicar. Por isso é que não agora, pagou. Como é que, exatamente, como é que se faz um negócio destes que é claramente ruinoso para o município de Santarém e ainda se dá aso a que a mesma empresa tenha agora uma ação contra a Câmara de 2.270.000 euros. Portanto, isto é estranho. E, de facto, depois, quando eu dizia há pouco que, infelizmente... Mas os autarcas já sabiam disso há muito tempo. Sabiam, claro. Sabiam disso e não agarraram no assunto. Não é que nós estamos... Não corrigiram nada. Havia um prazo de 15 dias... Eu disse aqui, se me permite, não sabendo nada disso, sabia, se a ABB, a empresa com aquela dimensão, não se deixou de pagar os seus compromissos, é porque se calhar tinha razões para isso. Pois, mas é que era importante que de facto houvesse alguma informação sobre isto, porque parece que foi feito um concurso. Eu digo parece, porque nunca mais veio o resultado. Um concurso para uma empresa fazer uma auditoria jurídica a este processo todo do parque de estacionamento e já lá vão, parece que era para 15 dias e já lá vão 3 meses e nunca mais há o resultado desta auditoria. Era bom que esta auditoria aparecesse, era bom que se verificasse o que é, isso se entregasse no Ministério Público. Bom, mas nós tínhamos um tema que era a questão da saúde e não saímos do primeiro tema. Exatamente. Portanto, isso mostra bem que isto foi entusiasmante. Enfim, disseram-se aqui uma série de coisas. Não é o primeiro tema, é o que falámos aqui, se calhar... É o tema fundamental para o Conselho.
de uma maneira ou de outra, o que falámos aqui é na inviabilidade e o caminho que a Câmara está a conduzir. Não, vamos lá ver. Eu acho que nós temos que também ter alguma mensagem de esperança, senão qualquer dia as pessoas também, enfim, já nem querem ouvir o programa. Já nem querem ouvir o programa. Vamos lá ver. A Câmara não é ingovernável. Não. Tal como o país, calma. Tal como o país não é ingovernável e a Câmara também não é ingovernável. Agora, é preciso tomar medidas. E não é fácil, é preciso tomar medidas, é preciso apelar ao consenso, é preciso trabalhar muito, é preciso fazer muitas reuniões e é preciso estabelecer prioridades. E, portanto, vamos acreditar que isso vai acontecer. Desejamos aos nossos ouvintes que não fiquem muito deprimidos com este programa e acreditem que no futuro as coisas podem melhorar. Nestes dias trazemos aqui uma luz muito mais limpa. Olha, é esse o meu único objetivo. Senão não estava aqui. Bom, ficamos com estes assuntos em cima da mesa, com os argumentos de uns e de outros. A parte da saúde e da educação que tínhamos previsto para falar neste programa não foi possível enfim, possível seria se tivéssemos cortado a conversa sobre este assunto mais candente e que está a afetar pelo menos 27 famílias do Conselho de Santarém, de pessoas que serão despedidas da empresa municipal Viver Santarém, e também desta problemática toda que tem consequências não só para a empresa, mas também para a Câmara Municipal e, nesse caso, para todos os municípios do Conselho de Santarém. Ficam as conversas de Ribatejo de hoje por aqui. Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro foi quem fez este Conversa de Ribatejo recheado de muita intervenção e de muito entusiasmo. E da nossa parte, esperamos contar com os nossos ouvintes na próxima semana. Até lá, façam favor de ser felizes. Aos domingos, às 11 horas e às 18 horas, e às terças-feiras, às 19, podem ouvir estas Conversas de Ribatejo.